Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui no Ser Mamãe por Thaisa Toso e temos bacanas entrevistas hoje. Vamos começar pelo Dr. Fabiano Sandrini, que é endocrinologista. Vamos falar de um assunto que eu discuti lá na internet com vocês, puberdade precoce. A segunda entrevista é um assunto que hoje está super em pauta, né, que é o coronavírus. Com o Dr. Márcio Nogueira, a gente vai falar sobre um Insta que eles criaram para ajudar as pessoas, que se chama Voluntários Covid Cascavel. E por último, Gabriela Esmanioto, consultora de estilo e moda, para a gente falar uma coisa que também deixa as mulheres preocupadas, que é biotipos e a moda. Você sabe o seu biotipo? Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. Fabiano Sandrini, endocrinologista. A gente vai falar sobre um assunto que assusta bastante mãe, pai aí, que é a puberdade precoce. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Primeiramente, a gente está na distância que respeita aqui para eu estar sem a máscara. Isso. Segundo, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, principalmente para tirar essas dúvidas que são tão comuns que chegam no consultório. Eu imagino. Doutor, primeiro para a gente falar uma coisa que é fora do normal. O que é normal? Veja, existe uma coisa que a gente costuma dizer que é comum, existe uma coisa que a gente diz que é normal, existe uma coisa que a gente chama doente, que são três coisas separadas que confundem a cabeça da maioria das mamães e papais. Então, assim, o comum são as meninas entrarem em puberdade a partir dos 10 anos de idade. Isso é o comum. Comum. É considerado normal quando elas começam a partir dos 8 anos de idade. Nossa. E não é, e a gente sempre considera doente se começar antes de 7,5. Então, isso é importante porque mais do que definir se está normal ou não, é tentar ver se há alguma doença e que deve ser tratado ou não. Em meninos é o mesmo padrão, só que sempre um ano depois. Então, o comum é a partir dos 11, é considerado normal a partir dos 9, é considerado doente se começar antes dos 8 anos e meio. Então, você sempre tem que procurar uma doença nesses casos. E aquele sinal que a mãe e o pai, não, eu preciso procurar o endócrino para ver se está certo isso, é com que idade? Então, é essa, C6, C7 menina? Isso é uma ótima pergunta. Primeiro, assim, qual é o sinal de puberdade, né? Então, existem umas formas diferentes de classificação, mas vamos falar de puberdade como ativação da gônada, que é o testículo no menino e o ovário na menina. Então, o ovário na menina a gente não tem como ver, mas a expressão que a gente observa é a mama. Então, puberdade na menina, observe a mama quando começar a evoluir. E no menino é a presença do aumento do volume do testículo. É já um pouco mais difícil observar. Em geral está associado esse aumento com presença de pelos, alguma vez acne, e que pode estar associado a esse aumento no menino. Então é o que você observa para definir puberdade ou não em menino ou menina. Então sempre dá uma analisada no filho, né? Na menina, no menino. Sempre. Não raro, você pode até perguntar, né, para menina, já observou se tem mama? É muito comum a menina vir comentar com a mãe. É menos frequente os meninos virem conversar com a mãe e com os pais em relação a isso, porque já existe um pouquinho mais de diferença, de pudor em relação aos meninos. E existe uma maior frequência do sexo acontecer mais em meninas ou meninos? Existe. Então, assim, é muito mais comum puberdade precoce ocorrer em meninas, tá? E, em geral, quando ocorre em meninas, são características idiopáticas que a gente chama. Não existe uma doença importante por trás. Nos meninos já é o inverso. Além de ser menos frequente, quando tem, em geral, está associado a uma doença mais grave do que deve ser tratado, que não é só a puberdade precoce em si. Uma pergunta que eu fiz levantei o questionamento para as mães lá no Insta, e me perguntaram muito até a respeito do que o doutor comentou, de pelinhos e acne. É um sinal que a gente precisa se preocupar? Sim, tem que se preocupar. Mas e assim, pelinhos e acne em menina, em geral, não tem relação com a puberdade, porque o ovário, ele produz estrogênio, então ele vai produzir mama. Pelinho, acne, odor axilar, tem relação com uma outra glândulazinha chamada suprarrenal. Então, essa glândula até pode começar um pouco mais cedo e ser normal. Ela pode ter uma alteração que a maioria das vezes ocorre e que é benigna, vamos dizer assim, mas tem que excluir algumas doencinhas graves que podem ocorrer. Então, se ocorre acne, pelo, odor axilar em menina, vale a pena procurar o médico para excluir que seja uma forma grave, o que felizmente, é a forma menos comum. Entendi. E aí, doutor, a gente viu o que está acontecendo ali, ou o pelinho, ou no menino, a gente procura o endócrino. Existe um tratamento para retardar isso? Existe. Né? Se a gente vai pensando em puberdade precoce, já existe um tratamento bem estabelecido há alguns anos, né? Então você consegue atrasar essa puberdade. A gente habitualmente utiliza uma injeçãozinha feita a cada 2 meses e meio, 3 meses, depende de cada paciente, e ela é bastante segura, vamos dizer assim. É uma provocação que deve ser grande nos pais, ela tem segurança, né? E funciona muito bem, tá? E funciona muito bem.
o importante, assim, o que eu espero quando eu bloqueio a puberdade? Né? O que a gente espera, como o nome diz, é atrasar a puberdade. Por que eu falo isso? Porque é comum as pessoas associarem a puberdade com o crescimento. Super comum. Isso. Então, se eu atraso a puberdade, não significa que eu aumento o crescimento. Tá? A não ser quem tem uma doencinha chamada doença da puberdade mesmo, puberdade precoce. Se eu pegar uma menina normal e atrasar a puberdade, ela vai ficar do mesmo tamanho, eu só atraso esse desenvolvimento. É importante porque quando a gente pensa em bloquear a puberdade, tem que saber que eu vou bloquear mais por um aspecto social. Imagina uma menina de 9 anos e meio está menstruando, né, ela está com um corpo de mulher, mas é uma criança, então esse aspecto acaba sendo mais importante do que propriamente pensando em estatura e desenvolvimento. Legal, muito obrigada, doutor, por tirar nossas dúvidas. Qualquer coisa a gente já sabe que o doutor Fabiano está disponível para atender as nossas crianças. Eu que agradeço. Qualquer dúvida a gente está à disposição aqui. Muito obrigada, doutor. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. Márcio Nogueira. Ele é médico clínico e reumatologista. E eles estão com um projeto muito bacana na internet que se chama Voluntários Covid Cascavel. E eu vim aqui pedir um pouquinho desse projeto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado. Que projeto bacana, viu? Parabéns. Muito obrigado. Idealizado por os alunos de medicina, tanto da FAG quanto da UniOeste. E a gente está ajudando para tentar minimizar essa pandemia, né? Conta pra gente o que é o projeto. O projeto é o seguinte, é uma idealização para tentar ajudar a dificuldade que o call center fornecido pela Prefeitura de Cascavel tem sentido. São muitas pessoas que ligam, que tentam alguma orientação, uma orientação médica ou mesmo de isolamento e não conseguem pela sobrecarga do serviço. Então o que a gente bolou foi: vamos divulgar em redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, deixando a página aberta para que as pessoas coloquem as suas dúvidas, os seus problemas, predominantemente para quem esteja doente ou quem tenha um familiar dentro de casa doente, para que a gente, assim que eles nos contatem, um estudante de medicina, seja de uma ou outra faculdade, pegue o contato dessa pessoa, ligue para a pessoa, né, dando um retorno, é preenchido uma ficha clínica, onde vai ser captado todo o quadro clínico desta pessoa, se fez exame ou não, e nesse questionário, a nossa principal função é detectar pacientes com suspeita da doença, estratificando o risco. Então nós pegamos uma história clínica e o acadêmico passa para um médico responsável do horário e nós estratificamos. Então, pacientes leves ficam em casa. Pacientes que a gente classifica como moderado risco são pacientes jovens que já têm uma doença que pode predispor ao risco, hipertensão, diabetes, doenças com imunodepressão, obesidade, tabagismo, vários fatores de risco que a gente já tem posicionado. E se eles têm algum grau de risco, mesmo com sintomas leves, a gente tem uma monitorização mais precoce desses casos. A gente faz busca ativa deles na sequência para ter a evolução. Se o paciente tem mais idade e mesmo com fatores de risco e tem sintomas leves, também é classificado como moderado risco e monitorado de forma mais assídua. E se o paciente tem fatores de risco ou não está melhorando, já está prolongando a doença, muitos dias de febre, piorando o estado geral, piorando da tosse, piorando da falta de ar, esses pacientes são encaminhados para atendimento médico presencial. E essa classificação quem faz são as pessoas que fazem parte do grupo? Existe todo um protocolo onde o estudante de medicina passa o caso para o médico, a gente classifica o paciente juntamente e orienta a conduta. E quem faz parte dessa equipe? Eu ouvi falar que tem várias especialidades aí, né? São ao redor de 15 acadêmicos de medicina que rodam os plantões, né? São plantões diurnos. E depois a gente conseguiu 2 psicólogas também, porque as pessoas têm às vezes a notícia do diagnóstico e se apavoram, entram numa crise de ansiedade muito grande. Então a gente tem 2 psicólogas dando esse suporte e sentimos necessidade também de ter um pediatra no grupo, porque ocasionalmente são crianças e os questionamentos vão mais para a área pediátrica mesmo.
Doutor, e a gente vê na mídia hoje, ela é bem sensacionalista, ela assusta muito, né? Acredito que essas dúvidas, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, a gente consegue esclarecer ali no Insta, né? Essas pessoas que não têm casos doentes na família, né? Ou eles mesmos estão doentes, eles escrevem a dúvida e a equipe responde de forma direta daí não precisa o contato telefônico. A gente tem essa opção também. Legal, parabéns pelo projeto, doutor. Obrigado. A gente agradece, né? E obrigada pela entrevista. Posso dar mais um recado? Claro! Esse projeto pode crescer se a nossa classe médica mesmo puder engajar. Então eu sei que tem colegas que estão afastados, às vezes só por causa de um familiar que está doente, ou mesmo tem um horário mais vago, porque as clínicas tendem a dar uma diminuída agora, as pessoas estão evitando de consultar. Então, os nossos colegas são bem-vindos para engajarem no projeto, para que a gente possa fazer crescer, porque o nosso foco é pegar a população carente, na periferia da cidade, aqueles que têm mais dificuldade de acesso. As pessoas que têm plano de saúde ou que têm dinheiro, tem o seu médico, tem seu hospital, tem seu plano de saúde e tem facilidade. Mas a gente quer abordar esse projeto para buscar lá as pessoas lá na periferia da cidade. E nesse momento a união faz a força, né, doutor? Sem dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora a gente está aqui com a Gabriela Esmanioto. Ela pertence à Gabi Mai Consultoria na internet, que a gente acompanha bem. E ela vai falar uma coisa que interessa muito pra gente, biotipos e a moda. Oi, Gabi. Tudo bem, Tisa? Tudo bem, você? Que prazer ter aqui. Uma delícia estar participando do seu programa. Estou com o look escolhido por elas, olha só, gente. Fizemos a consultoria da Tisa. E já fizeram a consultoria lá na minha casa, né, Gabi? Isso aí. Conta pra gente, biotipos. Quais são? Como é que funciona isso, Gabi? Então, é uma coisa que a gente leva muito em consideração no início da consultoria, né? Considerado mundialmente, são 5 biotipos femininos e 4 masculinos. Os femininos são retângulo, que no caso é o seu. Nós já vamos entrar nesse assunto. Que eu não sou um, gente, eu consigo ser até nisso diferente, né? É verdade. Eu tenho que ter 2. Ampulheta, triângulo invertido, triângulo, que também é chamado de pera, e o oval. Cada um deles tem as coisas boas e as coisas ruins, mas tem peças, eu sempre digo que não tem uma coisa que você não pode usar, uma coisa que seja errada para você, mas sim tem a maneira certa de você favorecer os seus pontos fortes e deixar o corpo bem harmonioso visualmente. No meu caso, como a gente já citou, eu não sou um. E existe muito disso ou eu sou uma exceção à regra? Existe. Por exemplo, a Tisa, ela é semi-retângulo. O que acontece? Ela tem um pouquinho de cintura e ela tem bastante bumbum. Então, ela não chega a ser nem uma ampulheta, que tem as curvas bem delineadas, e nem o retângulo, que é extremamente quadrado. Aí, como a gente faz com quem tem os biotipos, assim, os semis e tal, a gente sempre vai mais ou menos na linha de raciocínio do retângulo, sabe? Pega uma linha. Pega uma linha, isso. No caso do retângulo, a gente sempre tem que deixar a cintura em evidência, colocar volumes nos ombros, no quadril, para criar como se fosse o ampulheta. E diminuir um pouco a cintura. Que é considerado o biotipo mais harmônico de todos. Então a gente sempre vai delineando o corpo para que visualmente a tua cintura pareça mais fina e o teu corpo fique mais delineado. Então existe formas de favorecer cada tipo de corpo. Com certeza, por isso que a análise de biotipo é uma das primeiras etapas e ela é tão importante. Ela super mede a gente, você vai lá, fica na parede, ela mede em cima, embaixo, do lado, para você tirar essa conclusão, né? E todo mundo fala, análise de biotipo, meu Deus do céu, vou ter que tirar as medidas, vou ter que subir na balança, Gabi, não quero. Mas a gente não faz análise de biotipo pela circunferência corporal, e sim pelas proporções, tanto que medimos cabeça, axila, virilha, joelho, pé. Até acham estranho, né? Mas são realmente as proporções corporais, por isso que não existem regras gerais, e sim o que é adequado para você, porque às vezes o tronco de um biotipo e as pernas desse mesmo biotipo é diferente de uma pessoa que tem o mesmo biotipo, entende? Quando a gente fala em consultoria, muita gente associa as cores. Vamos ver quais cores me favorecem na consultoria. E o biotipo influencia com a cor ou não? Não com a cor. A cor influencia daí em outra questão, que vai mais na intensidade da pele, na profundidade e na temperatura. Mas o biotipo influencia muito na hora da gente escolher as peças que mais favorecem a nossa imagem, o nosso corpo, que juntando com as peças que fazem parte do nosso estilo, a gente cria uma imagem
que realmente combine com a gente e que a gente se sinta extremamente confortável em qualquer lugar com o que a gente está vestindo. Eu fiz, né, lá a enquete, você sabe o seu biotipo? E é impressionante o número de pessoas que não sabem. E assim, tem muita gente que fala, porque com certeza eu sou pera, no caso o triângulo, que tem o quadril mais largo que os ombros. E quando a gente vai ver, é o contrário. Tem os ombros mais largos que o quadril. Então é muito relativo, porque a gente tem a mania de se ver de uma forma sempre puxando para baixo, né? Muita gente fala, porque eu tenho isso de defeito, porque eu tenho aquilo de defeito. E quando vai ver, às vezes, é até uma ampulheta. Sem imaginar. A pessoa não imagina. Isso. E assim, falando sobre o que favorece cada um. O ampulheta, ele é o biotipo mais tranquilo, é como se fosse formato de rosto oval. Que qualquer armação de óculos fica boa. O ampulheta é assim, qualquer roupa fica legal, mas as proporções importam muito na hora de definir a altura de cintura. O triângulo invertido, que é quando os ombros são mais largos, é legal a gente colocar volume na parte de baixo, blusas em peplum, calça flare. Diminuir em cima. Diminuir em cima. Até peças mais chamativas, como os ombros são mais largos, colocar nas partes de baixo. E fazer isso ao contrário no triângulo. Colocar coisas chamativas em cima, ombreiras. Quando o biotipo é oval, não significa a balança. A balança nunca conta em relação às proporções corporais. Independente se você está com uns quilinhos a mais ou a menos, isso não quer dizer, porque nós medimos a estatura óssea. Bem o formato mesmo que conta, não o peso, se é mais ou menos. Jamais. E o oval, ele tem a cintura mais larga do que os ombros, o quadril. Então, peças alongadas, terceiras peças alongadas, decotes em venho, para alongar essa silhueta e criar uma linha vertical, né? O retângulo nós já comentamos, que é sempre afunilar a cintura. Pode ficar prestando atenção no que eu visto, então, daí. E eu acredito que a gente falou de todos, né? Acho que sim, falamos que sim. Né? Então, uma consultoria, análise do que você é, o seu biotipo, e aí você formula exatamente o que você tem que vestir, né, Gabi? Exatamente. Começamos sempre pela análise de estilo, que foi aquele questionário todo que tu respondeu, exercício de imagens, que eu dei um monte de risada com a Tisa, inclusive. É uma super figura, sincera. É uma figuraça essa bichinha. Na sequência, fazemos a análise de biotipo, para então entrar para análise de guarda-roupa, onde a gente vê o que vai realmente favorecer e faz parte do seu eu ou não, e o que a gente pode mandar na costureira para fazer aqueles ajustes, enfim. Fiz vários, gente, tô usando super as peças que ela ajustou. Então a gente pode usar o que tá dentro do guarda-roupa, isso é ótimo. Que é o intuito, né, Tisa? É o consumo consciente. Se for para comprar peças, comprar aquilo que realmente vai agregar valor quando combinadas ao que você já tem. Senão, a gente sempre tenta dar um jeitinho. Você viu? Obrigada, Gabi. Obrigada por nos ajudar. Quem quer uma consultoria, vai lá, Gabi Mai Consultoria na internet, né? Isso aí, gente. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Muito obrigada, Tisa. Foi um prazerzão estar por aqui. Eu agradeço. E aqui a gente finaliza mais um Ser Mamãe. É só acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Ser Mamãe, que a gente mostra bastidores, a gente faz enquetes perguntando o que vocês querem saber e tirando as dúvidas. E a gente tá aqui semana que vem de novo. E beijo. Vamos parar naquele guarda-roupa qualquer hora dessa, ela quer entrar no meu guarda-roupa, gente. Vocês acreditam? Vocês. O que vocês acham da ideia? Eu quero saber se vocês gostam da ideia de eu invadir o meu guarda-roupa. Todo mundo vai gostar. Então tá bom. Um beijo pra vocês.
reviens et ma vie reprend son cours. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro. A Gibas Autoservice é exclusiva para veículos importados. Diagnósticos computadorizados online, com as principais montadoras mundiais. São mais de 1.000 metros quadrados de oficina com os mais modernos aparelhos do mercado mundial. Performance alemã, revisões, manutenções preventivas e corretivas. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro. Como um pai cuida do filho.
Bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours.